Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. E hoje, presença ilustre nesse programa. Você sabe que nós estamos a 10 dias das eleições. Em São Paulo teremos segundo turno e aqui está ele. Está praticamente empatado com o nosso querido João Dória. Temos aqui ele, Márcio França, candidato a governador pelo estado de São Paulo e atual governador aqui no Pânico. É Márcio França. Fala, França. Olha, o Caiçara, né, que chegou, o pessoal brincou, disse que o Dória era tão famoso, era tão rico, tão milionário, comprava todo mundo, poderoso, enfim, vai ter que me aguentar agora. Não vem provocar. Já começou, amigo. Você sabe, ele é meio mimado, tudo que ele é como se fosse aquele, quando eu era pequeno, o pessoal levava a bola, aqueles caras mais ricos, se ele não marcava o gol, ele queria levar a bola embora pra casa, né, é o jeitão Do campinho, dele, ele levava a bola. França, você tá na política desde quando? Ah, muitos anos. Eu venho de uma família de funcionário público. Você é de Santos ou é Eu sou de Santos. De Santos. Minha família é do Vale do Ribeira, de Guape, de Cananéia, meus pais, né? Mas eu venho de uma família de funcionário público. Só que meu pai era médico e eu queria sempre fazer política e entrei na faculdade, enfim, me coloquei em movimento estudantil. Aí me elegi a primeira vez e depois nunca mais saí. Sempre fui desse mesmo partido. Você sempre foi mais do lado da canhota, movimento estudantil, tomou borrachada, saia na rua, direta já, aquele esquema. Eu lutei para que a gente voltasse a ter democracia. No tempo que eu fui no diretório acadêmico, o Santos não tinha direito a votar no prefeito, né? Os prefeitos não eram eleitos, então a gente brigava por isso, enfim. Sei lá, cara, faz, muitos anos atrás, acho que vai mais de 35 anos, né? 35 anos de vida pública. Hein? O final da ditadura. Pegou foi o finalzinho ainda da ditadura. Não tinha eleição, não tinha ainda aquelas coisas mais graves, mas ainda tinha DOI-CODE, ainda tinha algumas coisas mais duras, né? E a gente foi encontrando um jeito, como sempre aqui no Brasil, de poder acomodar e sem ter muito atrito. Eu me elegi, eu sempre fui do meu partido, nunca tive outro partido. Me elegi vereador e na época meu partido era muito pequeno, né? Em Santos. Em Santos, Eu dividia isso com esporte, eu joguei um tempo no infantil do Santos, surfava, enfim, era a minha profissão. Só de longboard. Boa. Você é santista, Sou você santista torce pelo roxo, Santos. roxo. Charlie Brown. E aí você foi prefeito em São Vicente. Aí eu fui prefeito em São Vicente, é uma cidade super difícil, uma cidade com o menor orçamento do estado de São Paulo, é uma grande cidade, Tem uma cheia de e a problemas. queijadinha. É verdade. Porra, a queijadinha da biquinha é espetáculo. Cocada, Ponte Pense, cocada. E aí, foi lá prefeito. Não, aí eu fui ser prefeito, ganhei a eleição do PT, né? Ganhei contra o PT numa disputa dura. E aí, enfim, ganhei a eleição, fui prefeito, e aí eu fui reeleito com 93% dos votos, chamou muita atenção de todo mundo, porque foi uma eleição de primeiro turno avassaladora, eu fiz 100% da Câmara, enfim. E, enfim, aí esse mandato bem sucedido é que depois me permitiu que eu fosse deputado federal, enfim, aí voltei, fui ser secretário de Estado de Turismo, montei a Secretaria de Turismo em São Paulo, já a convite do Alckmin naquele tempo. Depois saí, porque o partido tinha decidido uma outra posição aí, eu não quis atrapalhar a vida do Alckmin. Depois voltei e aí ele me convidou para ser vice-governador. O Alckmin, de alguma forma, intuía, naquele tempo que teve o Eduardo Campos e a Marina, ele intuía que tinha que dar uma renovada no PSDB. Eu sinto, né? Ele quis encontrar um jeito de sair mais da posição assim mais tradicional do PSDB. Só que veio aquele acaso, o acidente, o Eduardo era como se fosse um irmão meu. Nós estávamos juntos aqui em São Paulo, a gente chegou a embarcar junto na perua para poder ir para o Rio de Janeiro. Eu saí de dentro da perua, dei tchau e ele foi, né? Ah, é verdade, caiu. Foi em Santos, né, cara? Caiu lá, ele estava lá, passou por cima da minha cabeça o avião e inacreditavelmente, né, ele faleceu. Era um cara muito extraordinário, uma pessoa, enfim, que poderia ter sido ajudado muito agora o Brasil nesse momento difícil aí de tantas divergências, de tantos extremos. Ele é um sujeito ajeitado, né, pernambucano, neto do Dr. Arraes. Ele morreu no dia que o Dr. Arraes morreu, que foi meu grande amigo. Nossa. Enfim, eu me filiei no partido antes do Eduardo e antes do Dr. Arraes, né?
Estou há muitos anos. Mas eles eram pessoas, assim, claro que estilos diferentes. A Raiz era um sertanejo, né? Mas Eduardo era moderno, tinha toques modernos, enfim. Estava talhado para ser presidente da República, né? Veio o acidente, e aí, é claro, a partir do acidente, todo o partido deu uma... Como se você perdesse o principal condutor, enfim. E aí todo mundo achava... Me lembro que lá em Santos falaram... o partido vai ser enterrado junto com o Eduardo aqui hoje. Então eu digo, não, ele vai ser plantado aqui, né? Quer dizer, a semente que o Eduardo deixou ali, de ideias, de concepção de poder juntar o Brasil. Porque eu alerto todo mundo, né? Eu já passei por muitas eleições. Eu não tenho inimizades na vida pública, né? Eu fui conduzindo minha vida para chegar até aqui por vocação. Então, a partir de 1º de janeiro, quem ganhar a eleição de presidente, e as coisas estão caminhando muito para uma obviedade eleitoral aí, é bom que saiba que vai ter que governar para todo mundo, né? Para os que perderam e para os que ganharam, né? Que é o que deve fazer a boa democracia. Agora, aqui tá um pau, hein? Porra, Aqui meu. sim. O único lugar do Brasil que tem eleição de verdade disputada, das grandes, é aqui, né? Porque, sinceramente, até não é tanto pelos meus méritos, é pela rejeição do Dória. É inacreditável ele ter, assim, eu ter 60 e poucos % dos votos na capital e ele ter 30, né? Ou seja, quem conhece não vota. Por exemplo, na minha cidade, agora na eleição passada, a eleição de domingo passado, retrasado, né? Eu tive quase 70% dos votos. Eu fui prefeito faz 20 anos lá. É uma cidade super complicada. Ele foi prefeito aqui faz pouco tempo. Ele teve 30% dos votos agora, ele teve 20% dos votos. Porque, no fundo, ele nem faz por mal. Ele só não sabe o que faz, entendeu? Ele não tem noção. Ele é um produtor de eventos. Ele é o melhor que eu conheci. Para produzir um evento, contrato o Dória. Ele, do coquetel de entrada até o petit four na saída, assim, ele é perfeito, tudo dele. Ele controla o crachá, tem um apito e tal. Claro, Ele gosta. Como esses políticos mas ele sérios, hein? Ô, Márcio, e na você tá prefeitura colocando... ele é como, governador? Hoje vai ter debate. Vai. Esse eu não posso, vai ser na Não vai Band. perder. Vai. Maravilhoso. Vai, Você sabe que O Dória ainda... Nossa, esse é engraçado. Eu queria alertar vocês aqui, que eu soube agora que ele está querendo colocar problema no debate de hoje, não está querendo ir, falou lá com a direção da Band. Eu vou pedir para ele, Dória, Sério que vai. ele vai meter um Bolsonaro e vai regar? Não, é porque ele estava querendo levar aquele Rodrigo, sabe aquele lá que ele sempre perguntou pro Rodrigo? Um que era do outro partido lá, um que falou sim, sim, não, não. Sabe quem é? Do Levi Fidelix? Não. Era o outro Eu candidato. sei. Rodrigo Bom esse Tavares. candidato. Ele Rodrigo fugia Tavares. das perguntas, o Dória fugia das perguntas de mim, perguntando tudo pro Rodrigo. Então ele tá perguntando pra Band se ele pode levar o Rodrigo pra ir perguntar pro Porque Rodrigo. agora também. não tem vai mais o ter cara, jeito, isso né? que- Vai ser também. só ele. Mas você tá falando do debate, teve uma coisa épica, né? Você Isso é chegou... irônico. Ele é, você... Mas ó, Qual uma você coisa não a gente sabe, tem não? que falar do Márcio França. Maravilha. Ele foi o França. primeiro que conseguiu desconstruir um pouco o Dória. Você no debate chamou ele de marqueteiro. Não, no E teve um debate. momento que você falou assim, cara, você não manda em mim. Isso daí, como é que foi? Foi... Não, porque é o seguinte, ele fala comigo, eu falei pra ele, eu te conheço, eu olhei pra ele, eu falei, eu te conheço, cara. Olha pra mim, olha, te conheço. Aí ele começa a espumar aqui pela boca, meu, um negócio esquisito. É porque ele tem Entendeu? muito botox, daí sai por... Como assim? Eu sei, mas ele já tinha feito um monte de ofensa, pô. Ele brincou com a minha família, brincou com o nome da minha família, desnecessariamente. Eu tenho um monte de tio velhinho já lá do Vale do Ribeira. Eles falam, por que ele fica chamando você, Márcio, não chama de você de França, né? Chama de Cuba, não sei o que lá. Depois ele brincou com a minha saúde, disse que eu tava Gordinho, doente, né? que eu era Moço, gordo, isso eu fiquei diabético, não sei o Isso que não lá. tem nada a ver. Sinceramente, eu fiz a cirurgia porque eu precisei. Senão eu não teria feito. Mas Porque ele- eu adorava comer, beber, eu adoro cozinhar, minha curtição é cozinhar. Se Ele eu pudesse brincou, largar mas tudo, eu ia ou ele colocou- montar um restaurante. Ou ele colocou um vídeo, aquela Tem foto vídeo. com Lula. Não, alguma ele coisa fez, assim. mas é sempre nesse tom irônico, que nem ele fez, por exemplo, no dia da eleição. Você vai votar no Alckmin? Ele falou assim, eu vou votar solidariamente no Alckmin. O que quer dizer isso? Ele quer dizer, você já perdeu mesmo, tá derrotado, e eu vou votar com você. Uma malícia É um ali jeito na de uma fala. malícia, entendeu? Aquela malícia errada, um tom errado, entendeu? É porque, como ele falou com o Goldman, lembra? Ele falou, você tá de pijama, é um velho, não sei o que. É um jeito malicioso errado. Ele não pode fazer assim. É porque, claro, com os funcionários dele, sei lá com quem que ele faz assim, e ele acha que pode fazer com todo mundo. Nós todos fizemos campanha para ele aqui. Eu transferi para cá meu título. O governador Alckmin falou, ajuda ele, é importante e tal. Todo mundo fez um esforço para esse cara. Pra ele. Ele falou para mim, olhando mais de uma vez, Márcio, eu prometo para você, pela honra do meu pai, olha bem que frase forte, pela honra do meu pai, eu vou ficar os 4 anos e eu vou ser o melhor prefeito de São Paulo. Pô, todo mundo acreditou. E eu também acreditei. Falei, caramba, agora... E ele começou com aquele negócio de acelera. E eu falava, ó, acelera, mas engata. Se você não engatar, você fica só acelerando, só faz barulho e não sai do lugar. Foi o que aconteceu aqui. Agora, ontem no horário eleitoral, eu vi que ele falava, ele te indicava, né? Ele falava que ele era seu amigo.
Não, eu tem um monte de achei, gravação isso eu achei assim. engraçado, dizendo que era pra votar em Política, você. bebê. Política, Não, conveniência. Então, eu quero saber, Tá de um lado e depois tá do outro. vocês Mas você eram nunca Não, fez nós isso não somos inimigos. de apoiar um dia e daí na eleição seguinte tá contra? Não, Isso nós não somos não inimigos, é só o Dória pelo que faz contrário. isso, né? Não tem problema nenhum em apoiar. Tem problema de você não cumprir sua palavra. Por exemplo, eu não ensinei meus filhos assim, não ensino meus netinhos assim, eu não aprendi do meu pai assim. Se você vai falar pro seu filho, ó filho, faz assim, não minta. Não pode ser assim. Se você der sua palavra, você não é obrigado a dar a palavra. Né? Não é obrigado. Por que ele foi dar a palavra para todo mundo em São Paulo? Por que você acha que ele tem só 30% de voto em São Paulo e 70% votar contra ele? É por conta da falta de palavra, não é por outro problema. Ele é um moço bem sucedido, é um cara rico, é um cara brilhante, tem um monte de qualidade, é claro. Mas eu digo, só que ele não entende nada desse negócio. Mas, por exemplo, entendeu? hoje eu tô aqui na Jovem Pan no Pânico. Se eu receber uma proposta melhor, sei lá, 3 vezes o meu salário de uma outra empresa, e eu dei minha palavra pro Emílio que Tá eu ficaria ameaçando, aqui olha. 4 anos. Tá ameaçando. Vale, pode Eu ir. entendi. A porta é ali, ó. Olha na rua, serventia da casa. Você levanta, tem uma porta ali, ó. Você sai por ali, ó. E vai embora. Mas não dá pra entender? Que, Não, por Paulinha, exemplo, dá né? para entender, se for privado. Por isso que isso aqui é uma instituição privada. Mas ele é o meu um pai é gestor. privado. Eu digo o seguinte, se você faz a coisa pública, é diferente. Eu devo satisfação ao público que me elegeu. Como é que as pessoas vão pegar de volta o voto? Por exemplo, eu encomendei uma pizza. Ela vem com 8 pedaços, não é a pizza grande? Se chegar com 2 pedaços, eu tenho direito a reclamar. O que eu estou fazendo é reclamando só, porque eu encomendei uma pizza de 8 pedaços e veio com 2. Ele não cumpriu o que ele falou. Ele diz- E aí ele quer que eu agora engula isso de novo. Ele diz um que ele é divó. de direita e que o senhor Não, é isso de é uma bobagem. esquerda e que Olha, ele tá aí. jingles ele muito agora- engraçados. ele quer- O senhor é Mas se você socialista, é do governador? PT. Isso Ele- faz sentido ele essa, quer- essa ele coisa, quer- ser socialista? Ele quer se esconder atrás dessa história porque ele está desesperado. Se não fosse essa eleição brasileira, ele ia tomar um pau aqui em São Paulo, que ia ser 80-20. Veja bem, pode reparar, as eleições do Brasil inteiro, quem está com o Bolsonaro disparou. Não foi? Em todo lugar aconteceu isso. Sim. Porque a eleição brasileira já foi. Nós estamos só na eleição estadual. É que São Paulo é maior que tudo isso. São Paulo é maior que o Brasil. São Paulo tem que orientar o Brasil. Nós não podemos viver desse jeito assim, você é meu inimigo, eu te mato. Não pode. Então, assim, no caso dele em especial, ele não é Bolsonaro. Ele é bolso dele. A única coisa que ele pensa de verdade é assim, o que é melhor para mim? Por exemplo, se amanhã o Lula sair da cadeia e, de repente, o Lula acomodar lá uma situação e, sei lá, passar à frente do Bolsonaro, ele vira pro Lula também. Ele não tem esse negócio. Olha, não é. Olha, imagine só a situação. O Bolsonaro, ele tinha dito que o Bolsonaro era um atraso, que o Bolsonaro era um retrocesso, que era um radical, não sei o que lá. Ele pegou emprestado o valor para comprar o avião dele do governo do Lula. Ele emprestou, ele deu dinheiro na campanha do PT. Ele deu dinheiro para Manuela, a vice do Haddad. Ele tem muitos. Ou seja, veja bem, se o Scarf, desde o começo ele falou, Márcio, eu acho que o Bolsonaro é melhor para o Brasil. Se o Scarf fala isso, é sincero. Eu convivi com o Scarf, eu sei que é sincero. Se ele tivesse falado isso, ele tinha todo o direito de falar. O Dória não é Bolsonaro, o Dória é o Dória. Só tem um espaço no mundo dele, é o Dória. E você é o quê? Você é Haddad ou Bolsonaro? Porque ele tá falando eu sei que você... todo mundo gostaria que eu dissesse, mas eu desde o começo briguei para que meu partido ficasse neutro. Porque nós não tínhamos candidato. Então eu queria fazer o gesto de devolver o que o Alckmin fez por mim. Eu jamais teria condição de ser candidato a governador, porque as pessoas nem me conheciam. Começou essa campanha, acho que 5% me conhecia em São Paulo, é inacreditável. É verdade. Quer dizer, eu comecei lá atrás, não tinha uma pessoa que eu conhecesse da Foi na comunicação. greve do caminhoneiro. Foi na greve Você do caminhoneiro. apareceu. É, quem é essa pessoa? É o governador da cidade. Do nada. Eu nunca vi. É um bom exemplo, é um bom exemplo. Todo mundo apoiava a greve do caminhoneiro. O Brasil inteiro estava apoiando. Mas, sinceramente, nós íamos chegar a uma certa hora que ia dar um caos aí. Porque se você vai, não tem abastecimento. Não tinha Pô, eu vi uma combustível, cena lá não de tinha umas galinhas comida. comendo galinha, furando o olho de galinha. Ai, para. Entendeu? É? Ai. Aí os caras tocavam palha em cima e tocavam fogo porque não tinha nem combustível para queimar as galinhas. Então, assim, precisava alguém com tamanho, com liderança, que entendesse como se faz. Então, isso é um exercício de política, não é de gestor, é de líder. Porque o privado é diferente do público. Claro que você pode ser um grande empresário e tal, é ótimo. Ganhe seu dinheiro, faça a sua vida, tudo bem. Só não se meta com o que é público, porque você não tem noção. Quando você faz as coisas, por exemplo, quando tira leite aqui das crianças de São Paulo, quando põe farinata para servir na comida das crianças, ele acha que numericamente é o certo. Ele não sabe que lá na ponta a pessoa precisa. Outro dia, num debate, um desses aí falou para mim assim, olha, você fica reclamando que tem muita gente aí assim, nos postos de saúde, porque nós temos 21 mil leitos de hospital em São Paulo. Todo mundo que é do Brasil inteiro com problema grave vem se tratar aqui em São Paulo. Aí ele falou assim,
Olha, você não acha absurdo? Se ele é de outro estado, manda embora para outro estado. Como é que eu vou fazer isso? Tem criança com câncer no cérebro. Tem dezenas de crianças que vêm tratar aqui em São Paulo. Transplante de coração, transplante de pulmão. Tem de tudo aqui em São Paulo. São Paulo sempre ajudou o Brasil. Agora vamos falar, você vai embora para o seu estado? Nós temos que cobrar do governo federal que ele ajude aqui financeiramente na saúde pública. Mas não é tarefa de São Paulo virar as costas para o Brasil. Por isso mesmo que eu estou dizendo. Olha, se você quiser fazer o melhor para o Dória, para a vida dele, para a família dele, para as coisas dele, não eleja o Dória. Ele acaba... Você e ele são os principais para acabar com o PSDB. Ele é bom, ele é né? espirituoso. Os personagens principais, porque o PSDB, desde que eu me conheço por gente, governa o estado de São Paulo. Esse é outro problema. São muitos anos de Tucano, né? Muitos anos. Eles tiveram muitos méritos. Mas o Alckmin não tá triste com você? Não. Você acabou com o partido o Alckmin dele. tá do lado dele. O Alckmin mas tá... o PSDB Com o Dória. acabou. Mas tá bravo com o Dória, chamou Você ele de já ligou? traidor. Você viu a secretária eletrônica do Alckmin? É Márcio França. Você viu ou não? Eu não vi. Dá uma ligada pra ele. Liga pra deixar um recado. Eu tentei ligar. Tá desligado o telefone dele, né? Tentei ligar. Tá desligado, não quer atender ninguém. Atende. É pra super... Ele tá com o Mas Ciro em veja bem, Miami. olha, esse negócio entra na cabeça. Eu vivi com o Alckmin um período, 4 anos, e depois agora mais um período, né? Ele é um sujeito bem assim, resiliente, ele é um cara resistente. Pô, eu vi esse cara chorar, porque o jeito que o Dória falou não foi um jeito normal. Parece uma coisa meio doente, assim, fazer uma maldade desse jeito, a troco do quê? O que esse Alckmin fez contra ele, pô? Pelo contrário, veja bem, antigamente você acha que o Dória ia se eleger síndico do prédio dele? Não ia. Ele dependeu 100% do que o Geraldo fez pra ele, do que o Alckmin fez pra ele. Não é correto você dar apunhalada. Olha, Você acha que foi uma apunhalada, você classifica veja dessa bem, forma? eu trato essa situação igualzinha àquela do Jô Soares. Você viu aquela história do Jô Soares, né? O Jô contou sim. que estava entrando pra votar um dia lá naquela eleição do Collor, e o Dória veio todo alegre e tal, o pai deu um abraço nele, assim, Jô, não sei o que, até estranhou o jeito do Dória e tal. Sabe o que ele fez? Ele tava colocando um colante do Collor nas costas do Jô Soares. E o Jô, nossa, meu Deus. E o Jô tem o braço curto, aí, ele não procura aí. alcança as costas. Procura aí pra você Isso é desleal, né? pelo amor de Deus. Governador, eu queria fazer uma pergunta. O Joel. O que você considera que foram erros da gestão Alckmin em São Paulo e que você faria diferente? Eu acho que teve erros, por exemplo, a situação que nós estamos vivendo era diferente. Você se lembra que há 3 anos atrás o Brasil entrou numa baita de uma crise e nós tivemos que fazer cortes gigantes. Tanto que muitos estados não pagaram nem salário. 13º, você se lembra aí, como o Rio de Janeiro, com tantos outros, enfim. Então é claro que ele tem que fazer cortes aqui. Mas eu acho que podia ter feito isso dialogando, por exemplo, com o funcionário público. Os funcionários de São Paulo estão 3 anos praticamente sem nenhum tipo de atualização. Pô, se o sujeito vive de salário, quem opta por ser funcionário público, ele tem um monte de coisas que, assim, já sabe que é limitado e tal, mas ele tem a estabilidade da correção. Como não teve correção, o cara ficou bravo. Era uma unanimidade entre os funcionários. Hoje você vai na polícia, nos professores, você vai ver. Eu devo ter 95% dos votos dos caras, porque eu não aumentei salário. É o jeito de dialogar. É lógico que todo mundo é o quer gesto. que os Mas aumentar salário vai ser uma bandeira? É importante. Atualizar o funcionalismo. salário é importante, porque, veja bem, as pessoas ficaram defasados. O que é isso? Veja bem, o adversário já falou publicamente. Ele vai cortar a paridade do aposentado com quem está na ativa. O que acontece com isso? Quando você corta essa paridade, o cara que fez o concurso lá atrás, ele não tem mais a garantia que vai se aposentar. Quer estabelecer essa regra, tem que ser daqui pra frente, mas não pra trás, pô. Tá errado com o cara. Veja bem, a minha mãe é pensionista, ela vive com a remuneração dela. Se forem cortar agora a paridade, ela não tem mais como viver desse jeito. Então é isso que eu tô falando. Não dá pra fazer o que não tá combinado. E o que vai cortar? Se você tiver, você não é obrigado a dar sua palavra. Dar sua palavra, você cumpre. E é isso. Quer dizer, olha, eu tenho amigos que estão comigo há 40 anos, desde a faculdade estão comigo, todos eles, eu não tenho inimigos. Eu estou falando que eu acho estranho o seguinte, cadê os amigos de 5 anos, do Dória? De 3 anos? De 10 anos é impossível. Porque o advogado dele tá bravo com ele, o outro tá bravo com ele, o Alckmin tá bravo com ele, todo mundo tá bravo com ele. O que será que ele fez de tão para todo mundo? Alguma coisa ele fez. E dos gastos do Estado, o que vai cortar? O Estado de São Paulo é um Estado que vive enxuto. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar a crescer e impedir sonegação. Nós pegamos um caso agora grande, que eu não vou falar o setor porque vocês certamente vão conhecer, 1 bilhão de fraude, com esse negócio de mandar nota fiscal para outro estado e depois trazer de volta a nota fiscal aqui. Entendeu? É um monte de gente querendo aplicar. É nota de consumo.
Por que acontece? Rolou esse escândalo aí. Rolou. E por que acontece isso? Porque você tem que ser especialista. Hoje, antigamente, o cara era famoso. Você deve lembrar, muitos caras famosos falam, vou me meter em política. Então, o cara vai pra lá, ele não tem segurança depois de decidir. Porque quando você decide pela pessoa jurídica, mas você responde na pessoa física, meu. Não é moleza, entendeu? Você põe o teu patrimônio, você põe a tua vida nesse negócio aqui. Ou o cara sabe o que ele está fazendo, ou ele não decide, ele tem medo. Então todo mundo ficou com medo. Muitas decisões, por exemplo, com a polícia. Eu fiz diversos gestos com os policiais para mostrar para eles, olha, nós temos que ter mão forte com vocês. Eles têm que se sentir seguros. Senão o cara fica enfraquecendo. Nós já temos um problema grande. Agora, é claro que a solução não está em meter a borracha em todo mundo e matar todo mundo. Vamos repetir aqui. Eu fui prefeito da cidade mais violenta do estado de São Paulo. Era São Vicente. Morriam de 15 a 20 rapazes todos os anos em conflito com a polícia. Morriam. Pô, durante vários anos não morreu nenhum. Qual foi o segredo? Vou dar uma oportunidade para o cara lá atrás, com 16, com 17, com 18 anos. A gente criou um programa que nós estamos começando agora no estado, que vai ser uma baita revolução. Porque você pega o menino com 17, 18 anos e deixa ele trabalhar com a gente. R$500, Julita. 500 mangos por mês. Muda a vida do moleque. É uma outra chance. Ele vai fazer uma escola, vai poder fazer um curso técnico, se sente importante, vai poder levar a namorada no cinema. Entendeu? Nós temos, para você ter uma ideia, 800 escolas de São Paulo, das 5.000, que tem teatro e não estão funcionando. Me explica, por que não podem funcionar os teatros? Nós estamos levando, só nesse período que eu estou governador agora, 300 mil meninos e meninas para o cinema. Eu fui na minha cidade, fiquei com vergonha. Perguntei lá para um monte de gente. Vocês já foram ao teatro? Ninguém levantou a mão. Falei, pelo menos no cinema, 10%. No litoral de São Paulo. As pessoas pobres não vão nem no cinema, bicho. Eles não têm como ir. Entendeu? Márcio, falando sobre o litoral sul e o litoral norte de São Paulo, eu sou de Santos. Puta, lá vem. Ela tem problema de assadura na praia. Ela quer saber se nós Sara na veia. Assadura. Sara, também era surfista. Ele não resolve a assadura. Não é o governador que resolve. Você que era secretário de turismo. E a gente tem, na minha opinião, as praias mais lindas. Não sei se do mundo, mas são praias belíssimas que o turismo podia ser explorado naquelas regiões, que podia gerar muito emprego. O que você pretende fazer na região onde você nasceu? Olha, primeiro nós temos que acertar aquela entrada de Santos, que é um Deus nos acuda, né? Um horror total, que é inacreditável. É a única região que a gente não consegue chegar em pistas, né? Depois nós temos que, no caso da Baixada, a gente tem que completar 100% de saneamento básico. Você sabe que ainda falta um pouco para completar. Eu sei, onde eu tenho casa não tem saneamento. Pois é. Então, assim, tudo isso foi feito bastante coisa. Não é que não foi feito o VLT, por exemplo, que é uma obra importante. Foram feitas muitas escolas, muitas unidades de saúde. A gente está acabando de inaugurar a AME, Ambulatório Médico Especialidade. Eu não sei se vocês conhecem, tem Ambulatório Médico Especialidade e, sinceramente, é um negócio hiper bom. Tem 60 em São Paulo. Tem 60. Você vai lá, é como se fosse num particular. É super bem montado, bem feito, as pessoas são bem atendidas. Agora, eu quero abrir aos finais de semana, porque eu fiz a conta. São 1 milhão de pessoas para serem atendidas que estão faltando. Tem 300 mil exames faltando. Se abrir aos finais de semana, a gente zera essa fila em 6 meses. Mas eu não estou chutando. Eu fiz a conta, custa 123 milhões de reais. A gente vai fazer um aperto e vai fazer. Tira de outro lugar. Porque governar isso é tirar de outro lugar. No litoral de São Paulo, todo o litoral, nós temos um problema, que é sazonalidade. Quer dizer, você tem grande fluxo ao final de semana, nos feriados e tal, mas você não tem grande fluxo o tempo todo. As pousadas não ficam com gente. A gente aqui em São Paulo exporta bastante turista, a pessoa associa turismo ao Nordeste. E não associa. Por exemplo, alguém daqui já foi ver os golfinhos em Cananéia? Que tem golfinho igualzinho lá em Pernambuco, na Noronha. Não. Que são as melhores ostras do país, lá em Canané, enfim. Ou seja, a pessoa não sabe. Então, nós queremos fazer um negócio, chama Viaja a São Paulo, que todos o funcionário público, mais de 1 milhão de pessoas que são funcionários, eles vão poder fazer compras de pacotes de final de semana e durante a semana, porque o funcionário tem maleabilidade no tempo dele. E ele pode fazer compras antecipadas e a gente desconta direto da remuneração dele, evidentemente com juro praticamente zero, e a gente incentivar que esses lugares pudessem abrir. Quando eu fui secretário de turismo, para você ter uma ideia, eu peguei um monte de gente de idade, terceira idade, da melhor idade, chamava Melhor Viagem. A gente trouxe mais de 20 mil pessoas de idade do interior de São Paulo, de cidades pequenas, para ir ficar naquelas colônias de férias lá de Praia Grande, do litoral. Tem um monte de pessoas de idade que nunca tinha visto o mar, com 80 anos, 70 anos. Então, assim, se você fizer isso, quanto custa um pacote para você fazer numa pousada lá em Bertioga, durante a semana, no mês de maio? Você consegue num preço barato, tem um pacote.
Pedi pro cara da CVC fazer, pedi para outros fazerem. Eu não era governador, não tinha força para poder fazer tudo. Agora eu vou fazer. Porra, o Dória vai Eu ficar queria bravo, fazer vai ficar um negócio. trânsito terrível pra ir pra Juqueí O Dória- agora. Não, mas O Dória ele não vai vai pra pegando a Canané. Não. O Dória não vai pra Você Canané, quer- vai e pra o trânsito, Laranjeiras. que é 3 horas pra chegar lá. Ele vai de Eu tenho uma helicóptero. pergunta. maravilhoso. Eu posso fazer O Dória uma? tem helicóptero, É, eu falei. ele né? vai- você acha? Eu queria saber sobre a Ele tá bravo, progressão. ele tá bravo que você tá. tá usando a máquina que não podia usar. Era essa a minha Chorou pergunta. aqui. Era essa a minha pergunta. Deixa eu Ele aproveitar. chorou, falou, pô, ele tá usando Tô fazendo lá a o campanha esquema. com coisa da máquina pública. Que máquina, meu. Tudo que. Ele tá Olha, bravo com você. tudo que esse Falou cara aqui, ó. fez até hoje, pergunta pra ele onde é que eles faziam as festas do LID. Se ele fez festa do LID no Palácio dos Bandeirantes. Se ele responder pra você quantas ele fez ali, pergunta pra ele se ele acha certo isso. Pô, mas tem um estacionamento lá Pô, que mas dá tá pra colocar errado. uma caixa eu de posso- som. Tá errado. Só emendar, Tá deixa eu só errado. emendar nesse adendo aí, fazer. Por que você não precisou sair do governo pra entrar em campanha? Essa Porque é a pergunta que a muita gente lei faz. permite que você seja candidato à reeleição no exercício do cargo, né? Foi aquela lei que foi adaptada para o Fernando Henrique, lembra? Quando ele foi ser candidato? sim, sim. Mudou só essa regra em relação... Veja bem, se eu não fosse o atual governador, eu não tinha chance, pô. Esse cara é milionário. Claro que não. O Dória gasta por mês o que eu gasto em 10 anos. Eu não tenho nenhuma condição de competir com ele se eu não tivesse a importância do cargo que Eu eu queria sou. saber se o juros senhor da vai XP. manter aquela coisa que o PSDB inventou, chamada progressão continuada. Não vou manter. A gente tem, sabe, nós estamos com um problema grave na educação. Primeira regra, colocar creche para 100%. 100% das pessoas têm que ter direito à creche. Nós estamos construindo hoje mais de 300. Já entregamos 300 e vamos fazer mais 1.000. Aí você vai dizer, mas você da onde você tirou isso? Quando eu fui prefeito, tinham 6 creches. Quando eu saí, tinha 80. Em 8 anos, uma cidade pobre. Por quê? Porque é o seguinte, é prioridade. Não vai ficar nenhuma criança fora da creche. Porque se você não deixa a creche, a mãe não tem condição de trabalhar. As pessoas não têm condição de pagar um lugar para ficar e trabalhar. Eles não ganham o suficiente, entendeu? Então, creche. Segundo, tem que garantir sala de aula moderna. A sala de aula da gente hoje é uma sala antiquada. As salas não são atraentes. O menino do ensino médio, ele vai para a aula meio desanimado. Ele é digital e a sala é analógica. É tudo antigo, entendeu? É uma sala sem atração. A gente fez uma escola São Paulo aqui em São Paulo, a primeira escola mais antiga, chama-se Escola São Paulo. A gente fez uma reformona grande lá, ficou super 10. Pode ir lá ver pra você ver o que eu tô te falando. Super descolada, com ambientes bacanas, com lousa digital. Muda completamente, porque o cara tem intenção. E aí, no segundo ano do ensino médio, tem que colocar junto o ensino técnico da Paula Souza. Veja bem, o Paula Souza é um baita ensino. O problema é que não é para todo mundo. E a gente hoje, com o sistema digital, os meninos podem fazer, eles sabem fazer digital e fazem a distância com qualidade. Eu vim hoje, lá da Baixada, fui entrevistar um rapaz lá que está fazendo a Univesp. A Univesp é a Universidade Virtual de São Paulo, que nós criamos há 1 ano atrás. 1 ano só. Tinham 3.000 alunos. Sabe quais são os cursos? Engenharia de produção, engenharia de computação, matemática, pedagogia e gestão pública. Está com 50.000 alunos em 1 ano. Ou seja, a pessoa faz a faculdade com o professor da USP, Unicamp, Unesp, lá na cidade deles tem 300 polos. O cara lá que eu fui lá hoje, ele é caminhoneiro. E a filha dele tem um filhinho e tal, os dois estão fazendo pedagogia. Sabe o que ele me falou? Ele falou, Márcio, a Univesp, além de tudo, me aproximou, eu nunca mais tinha falado com minha filha. O fato de a gente fazer faculdade junto, a gente está discutindo junto, eu aprendi com ela como é que mexe em computador, para mim tem sido uma mudança na minha vida. Ou seja, por que a gente não pode oferecer essa qualidade para todo mundo? Eu sei que presencial é melhor, mas enquanto não tiver, a gente pode fazer a distância com qualidade. E as obras inacabadas? Metrô. Tem bastante, mas olha, tem bastante, mas tem 1.000 obras em andamento. Eu fui visitar Tamoios, agora, anteontem. É a maior obra Mas do também hemisfério. faz 70 anos. Porra, Tamoios é Mário não Covas. Tamoios não faz, não, Tamoios não. Covas começou. Tamoios não, a Tamoios... Olha, Covas fumava bem, ainda. Você lembra dele? Lembro. Ainda fumava, Mário Covas. Quando inaugurou, tava falando daqui 2 anos. Daqui 2 anos, isso aqui vai estar uma beleza. Mas só pra falar... O Covas. Porra, a Tamoios? A calma lá. Tamoios é uma obra de quase 3 bilhões de reais. Só para vocês entenderem a complexidade. Para cada túnel, tem 2 dos maiores túneis do mundo lá. Para cada túnel que você faz, hoje pela lei, você tem que fazer um túnel paralelo de emergência. Antigamente não tinha isso. Você faz um túnel aqui e um túnel de emergência do lado de cá. Um outro túnel. Para fazer um pedaço agora da obra, estão trazendo um helicóptero da Rússia para colocar cabo de aço e passar teleférico por cima da mata porque não pode encostar no chão por conta da questão ambiental. Ou seja, a gente cria as regras, depois de ficar bravo com as regras que nós mesmos criamos. Fomos nós que criamos essas regras.
Se você quer essa gravidade de tantas exigências, é evidente que vai demorar mais, né? Seria o ideal. Agora, a Tamoios Tem que baixar a exigência ambiental? Não tem que baixar. Mas tem que ter bom senso, tem que ter rapidez na decisão. Não dá para um licença ambiental demorar 2 anos, pô. Mesmo esse rodoanel aí também encebado, né? E o fura-fila do Pita, né? Monotrilho. Não, deixa eu só fazer. E a Pauli Petro. Eu vou fazer um... Maluca. Eu vou fazer... Preocupadíssima com monotrilho. O que funciona rápido é pedágio. Ah, sim. Puta que beira. O pedágio caiu Sem lá parar. outro dia. O pedágio caiu. Lembra que passou o caminhão, derrubou o pedágio? Mó sucesso, 8 horas né? da manhã passou o caminhão, derrubou o pedágio. Às 6 da tarde já tava tudo pronto. Tinha 3 pedaços. Você acha que Governador, não? o Estado de São Paulo Só fez uma concessão para as rodovias. Hoje em dia tem 9 das 10 melhores rodovias. O Alckmin falava sempre isso. Agora, o senhor foi contra a concessão aí do Parque Ibirapuera, né? Esse modelo não tá funcionando. Por que você se posicionou Você pediu contra? um negócio Não, Segundo o eu não Dória, ele tenho falou aqui, problema. viu? Eu não tenho problema com relação à concessão. É que é mais exatamente o que eu falo para vocês. O sujeito acelera, não engata, o carro não anda. Por exemplo, eu fiz uma concessão quando eu fui secretário. Fiz a concessão do Imigrantes, aqui do Centro Imigrantes. Pagava 30 mil por mês aquele centro, era um negócio super avacalhado. Vai lá ver hoje. Maior modelo, super bacana, o melhor da América Latina, não sei o que lá. Paga 400 mil, 300 e poucos mil. Agora, tem que saber fazer. Ele não sabe fazer, gente. Ele não tem noção. Por quê? O que Porque, aconteceu por exemplo, no Ibirapuera? o Ibirapuera e Pacaembu tinham pedaços de terrenos que são do Estado. E ele queria fazer a concessão sem falar com o Estado. Se eu não Ele falou que tinha falado com o Geraldo Alckmin, que quando o senhor entrou... Sim, mas ele falou que ia ficar na Você que prefeitura 4 barrou. anos. Ele tem um problema grave de compulsão. Veja bem, se ele falou... O senhor barrou o processo? Não, eu não, ele barrou. Veja, como é que ele pode fazer isso? O concessionário que ganhasse uma concessão, se você que é advogado sabe disso, se você vende uma coisa que não é sua, você vai ter problema. Eu poupei esse cara de se meter numa confusão em quem comprasse, porque ele tem que pegar autorização do Estado. Ele falou assim, mas eu falei com o Geraldo Alckmin, ele tem... Então cadê o documento? Ou será que o Geraldo Alckmin vai falar assim, tá, pode fazer lá, pode fazer. Não pode ser assim. Os tucanos, eles pensam que são donos desse negócio, né? Ele é o jeito de fazer. Se quiser fazer, tem que fazer bem feito. Senão acaba não fazendo. Acelera e não sai do lugar. Muito bem, eu vou fazer um break rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Mande a sua pergunta aqui. Márcio França no Pânico. Estamos convidando você. A hashtag é Márcio França no Pânico. Você sabe que nós vamos votar daqui 10 dias. Oi. Né? Daqui uma semana já tem a eleição e aqui tá pau a pau. Depois nós vamos falar sobre os... Ih, tá uma treta, gente. Tá uma confusão aqui em São Paulo. No grupo? É, você que tá ouvindo a Jovem Minha Pan tia no do Emílio Brasil. tá enlouquecida. Tia do Emílio tá que tá. me Minha mandando tia? WhatsApp sem Dória já parar. mandou um meme. Ah, minha tia WhatsApp. do WhatsApp. grupo. Eu saí já. Saí. Saiu. do grupo. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Você está ouvindo o Pânico em todo o Brasil. Nós temos aqui hoje a presença do candidato ao governo do estado de São Paulo, que é o Márcio França. É ele o Dória agora no segundo turno, segundo as últimas pesquisas do Ibope. Tá empatado o negócio. O Dória com 52, o França com 48, mas segundo aquela margem de erro lá do Ibope, que erra pra caramba. Erra muito. Primeiro turno me deu. No primeiro De uma turno ele me perdida. deixou Tá 10 empatado. pontos atrás no primeiro turno, né? No sábado, lembra? É. Aí eu acabei. Você indo tava pro segundo feliz, eu vi na televisão. tava. Você Eu foi falei, almoçar lá, Foi. cumprimentando todo mundo, que você deu uma... Foi muito legal, É. muito legal, porque todo mundo esperando que fosse o segundo turno dos outros dois, né? E aí veio a surpresa. E pra nós foi muito bacana, deu uma chance pra respirar. O Dória tá triste com o SCAF. Tá? Botou dinheiro na campanha. Ele falou aqui. Ah, ele falou. Rolou uma lágrima. Rolou uma lágrima. Ele não se mexe, mas lágrima cai. Caiu lágrima dele. Ele falou, porra, o Antes, SCAF. depois da Inodei. Agora o que Eu você acha? até tenho dúvida se eu nunca vi o Dória, acho que ele Chorou não chora, aqui, ó. não chora. Chorou. Botou uma grana lá no SCAF. Posso fazer a pergunta Pois não. sobre o SCAF? O SCAF ele declarou apoio a você. Se eleito, o que o SCAF vai poder te ajudar no seu governo aí?
Ele não tem interesse, ele é presidente da Fiesp, assim, de ajudar trabalhando, ele não tem interesse de poder ir no governo, assim, não é um cara para isso, né? O que ele vai me ajudar é porque ele já administra lá o SESI Senai, que de fato é um modelo de sucesso. É claro que é um outro padrão, enfim, tem outra arrecadação, mas eu fui em várias escolas com ele, eu sei que é um modelo de sucesso, porque os meninos se sentem muito mais animados. Você vai na escola, é tudo arrumado, é bacana e tal, tem um outro padrão salarial, não é tão simples. Mas é claro que ele podendo ajudar, porque ele tem muitos bons profissionais que já fazem lá, que podem nos orientar aqui também a poder criar um mecanismo mais rápido para animar o ensino médio. Porque o grande desafio mesmo, no nosso caso, está no ensino médio. É conseguir que o aluno do ensino médio se sinta atraído lá pela sala de aula, pelo professor, enfim, remuneração adequada, é claro. Mas, como eu te falei, lousa digital, Wi-Fi, quadra esportiva, teatro, coisas que eles não têm acesso hoje. Agora, desde os dias... Doutor Rolo, por favor. Vai dar para cumprir essas promessas de campanha? Porque hoje, por exemplo, eu recebi um vídeo num grupo de advogados da questão dos precatórios. O senhor falando que vai pagar 50% dos precatórios, que isso, obviamente, é importante para os clientes e é importante para os advogados. Mas vai dar para aumentar o salário do funcionalismo, dos policiais? Esse é um bom exemplo do que eu estou falando, né? Você sabe que o Estado de São Paulo é de 1889, essa nova concepção do Estado. De lá para cá, São Paulo acumulou 22, 23 bilhões de dívida de precatório. São pessoas que têm batida de carro, desapropriação, tem problema que o funcionário público entra com ação, enfim. Isso foi acumulando. Só que agora estabeleceu-se um teto, você tem que pagar tudo até 2021. Muito bem, não tinha como pagar, porque São Paulo tem todo ano 7, 8 bi mais ou menos de superávit para gastar com obra. Se você usar tudo, você vai usar 3 anos, 4 anos só para poder pagar a precatória. Não dá para fazer isso, porque tem outras coisas para fazer, hospital, clínica, enfim, saúde, educação, creche e tal. Muito bem, foi feita uma lei lá no Congresso que permite que a gente usasse um pedaço de um fundo privado que fica depositado no Tribunal de Justiça que o senhor conhece, que é um depósito de consignação e pagamento. Gente que fica brigando e fica depositado lá, só que o volume é grande. E ninguém conseguia encontrar essa fórmula. Nós fomos lá com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Calças, conseguimos com o Banco do Brasil, mexemos daqui e tal, encontramos a fórmula jurídica e liberamos quase 8 bilhões de reais para fazer pagamento. Metade vai ser pago na ordem cronológica, que comanda a lei, e metade vai ser pago por um leilão, que é feito reverso, quem dá até 40%. Né? Quer dizer, em resumo, nós vamos pagar metade dos precatórios de toda a história de São Paulo. Sinceramente, só faz isso quem sabe fazer, quem não sabe não vai ter peito de mexer nisso, entendeu? São situações que as pessoas que não são do ramo não entendem como é que faz isso. Quer dizer, já existia a lei, já tinha a regra, muitas vezes é por problema de não conhecer, outras é por problema partidário. Eu vou dar um exemplo aqui porque vocês têm uma baita audiência lá, outro dia eu estava lá e vi os caras falando de vocês, em Guarulhos. Monstro, aquela cidade enorme, mais de 1 milhão de pessoas tem rodízio de água em Guarulhos. 1 milhão de pessoas, o pessoal só tem água um pedaço do dia. Agora, incrível, do lado de cá a Sabesp tem água, do lado lá a Prefeitura de Guarulhos tinha uma empresa dela, não se conversavam, não tinham acordo, porque um era PT, o outro era PSDB. O que aconteceu? Passaram 20 anos brigando e não colocaram água. Nós fizemos a lei, falamos com o prefeito, aprovamos na Câmara Municipal lá de Guarulhos, em 26 dias foi aprovado na Câmara, assinamos o contrato, daqui a 100 dias, todo o bairro de Pimentas, todo o bairro do centro não vai ter mais rodízio de água, em 180 a cidade inteira. Pô, mas por que eles não fizeram isso antes? Porque essa briga PT-PSDB, pô, ninguém aguenta mais esse negócio louco. PT-PSDB, PT-PSDB. Então, como vice-governador, não conseguia ajudar, não dava para dar essa dica aí pro Você Alckmin? tem uma influência, mas você não manda no governo, né? São estilos diferentes, claro. Eu tenho uma influência, ele me ouvia, mas não era em tudo. Não seja vice nunca. Ô, governador. É ruim, né, Emílio? Esse cara chega, vamos ser vice, fala não, obrigado. Governador, eu queria é bom saber... quando você assume depois. Então, mas... Emílio, posso fazer uma pergunta? Vai sobre falar o quê? De violência? Cananéia. Não, eu queria saber quais são suas As propostas... ostras de Cananéia. em relação- Maravilhosos, Em maravilhosos. relação comer. a cessar a violência no estado de São Paulo, porque é uma coisa, né, que acho que preocupa muito a sociedade. E se você, como governador eleito, pode fazer alguma coisa, por exemplo, a gente liga lá 190, tá vendo um assalto. Aí eles fazem, olha, não é por mal, mas umas perguntas ridículas, tipo, qual o número de sapato você calça? Qual a cor da blusa você está vestido? Tipo, oi, vem alguém aí logo, porque de repente pode inibir um crime. Calma aí. Tem muito E caso trote, seja-
Paulinha. Mas calma, caso seja Mas um tem uma trote, quantidade enorme quem de ligou... trote. Então, mas aí eu tenho uma sugestão. Manda uma multa Não. de 10, 15 mil. Porque aí Muito bem, você não vai Paulinha. ligar. Obrigada. Vereador. Gente, quem quiser votar em mim... Mas não é sério, porque eu acho que a Manda uma sociedade... multa. Eu, como cidadã, me sinto desprotegida. Porque várias vezes já aconteceu. Eu ligo 90, tipo, tava vendo um assalto ali... Com É que o Rony marido Von. dela sai com um traveco. É uma denúncia, viu, Marcelo? Ela mora na biqueira ali, ó. Quer pornografia Sabe no a Parque biqueira Planalto ali? Paulista, A biqueira. não é certo você Perto do pagar os seus Ibirapuera, lá. impostos e Ela enche o saco. Veio o Alckmin aqui, ela encheu o saco por causa que seu marido sai com os Foi travecos. pego, foi uma Traveco. coisa bem desagradável. Mas aí meu Eu vou marido faz o que conversar ele com quer ele. da vida dele. Eu vou conversar com queria ele. saber quais são BO suas online. Relacionamento BO aberto. online. Governador, queria saber quais são as suas aberto. propostas em relação à violência. Cracolândia que e tem se aqui, você ó. pode... na água espraiada, a Cracolândia ali tá. E se você pode... como Essa Cracolândia que governador- a Dora falou que não existe mais, né? Essa. Qual? É, Não, a e, Cracolândia ali, ó. infelizmente, é Ela bem mora lá, outra. ela enche o saco. Muda! Muda! Vai em pé, compra outro lugar. Ah, então você precisa me dar um aumento pra eu mudar pro Ela jardim. vem encher o E a saco. Cracolândia Eu não queria tem saber solução, as ô outras Marcos? Sem solução. A segurança. Sobre Sem a solução. violência. Tem solução. segurança. São Paulo, esse centro de São Paulo. Olha, logo que eu assumi o governo, logo nos primeiros dias me acordaram de madrugada para ir num incêndio lá. Eu cheguei lá, o prédio caiu, bicho, com todo mundo dentro, um monte de gente. Tem 8 mil famílias morando daquele jeito aqui em São Paulo. Muito Pô, não é triste. aceitável que esse negócio funcione assim. Vocês não sabem, mas vocês, quando vocês compram qualquer coisa em São Paulo, dos 18% que vocês pagam, 1% é só para habitação. Agora, nós temos que priorizar aqui, na capital, primeiro na Grande São Paulo, na Baixada Santista, onde tem gente morando em condição completamente subhumana, entendeu? E dá para você fazer, se você comprar apartamento, tem vários prédios abandonados em São Paulo. Se você comprar de empresas privadas, eles reformam, entregam pronto apartamentos pequenos, até 110, 120 mil reais. O cara te vende apartamento pronto para você entregar para as pessoas. Olha, dá para fazer 8 mil, 10 mil por ano. Você tira todo mundo. Sabe lá o que é isso? Tirar a pessoa... Você imagina o sofrimento daquelas crianças que morreram lá dentro, o fogo pegando, elas não têm para onde sair. Não é? E quantas pessoas estão assim aqui em São Paulo? Você anda no centro de São Paulo, dá a impressão que ninguém está vendo. Não é possível, pô. Entendeu? Você vai na Sala São Paulo, ao lado ali, aquela montoeira de gente, né? De todo mundo, sabe, sobrevivendo ali. Então, assim... Diz que 1/4 da população está irregular em São Paulo. É 1/4 de pessoas? É. 1/4 da população está Mas quando a pessoa está, por exemplo, irregular, Quarto, em situação de segurança, o problema é muita que gente. nesses casos aí de apartamento assim, o cara tá, sinceramente, ele tá colocando em risco todo mundo, né? E a gente fica ali apavorado, porque, é claro, qualquer dia que tiver um outro acidente, vai continuar morrendo gente. Nós Aquele temos que tirar prédio as era pessoas de lá, da bicho. União, né? Aquele Era da prédio União. específico era da União. Era, Tem mas, por prédio exemplo- do Estado nessa condição Hã? ou não? Tem algum prédio do Estado Não nessa tem do condição, Estado. ocupação? Não tem do Estado. Tem uma ocupação nossa que foi feita aí por um pessoal alternativo, que inclusive faz um negócio artístico lá. Eu já falei que eu quero dar para eles esses prédios, para eles poderem morar lá, porque já fizeram um baita no serviço bacana. Porra, prenderam o Boulos Ô, ontem. governador, Prenderam? Prenderam. Posso fazer uma a tia, pergunta? peraí, a tia do Emílio me mandou Ô, um Emílio. WhatsApp. Não, minha tia não mandou nada pra Doce, você. eu não saí do seu A grupo. minha tia não mandou A tia do nada pra Emílio me você. mandou um Minha tia WhatsApp, manda. não sei se é Minha verdade. tia, ela manda fake news pra caramba. É? Nossa senhora. Minha mãe também. Pô, vou E passar as suas aí, que tá chegando. Aí o Haddad... Fala que eu sou do PT, que O Haddad eu sou comunista. estava conosco essa semana, mas a tia do Emílio me mandou hoje que o MST declarou apoio a você. Queria saber se isso é verdade, se isso é mérito ou Eu não demérito. sei, eu não conheço. Agora, o que acontece? Eu suponho que as conheço, pessoas... robôs, pastor. Não, eu não conheço assim, não tenho relação com eles. As pessoas, hoje aqui, tá todo mundo se juntando. Você vê, o Major Olímpio, ele é do Bolsonaro. O Paulo Scaff, ele é do Bolsonaro. O, não sei, aquela Cabo Sastre, que era aquela policial lá, ela é do Bolsonaro, outra é do Bolsonaro. Eles declaram apoio pra mim porque eles querem todo mundo se livrar do Dória. É um fora Dória inacreditável. Eu andei agora no Mercadão ali, é só fora Dória, fora Dória, fora Dória. Quer dizer, então, assim, e muita gente me apoia, mas para poder não ter que dar o Dória. Mas você tem relação com o PT? Porque tem uma notícia da Glaze, o marqueteiro que era também que foi do Lula, falaram que foi seu eu marqueteiro. não tenho relação, eu fui a vida inteira, eu fui adversário deles. Eu ganhei a eleição deles na minha cidade. Eu nunca fui e nem tive relações do ponto de vista eleitoral de ganhar a eleição com eles. Eu respeito o PT, respeito qualquer outro, porque eu não tenho por que ter ódio das pessoas. Entendeu? Eu não tenho E por que essa a neurose. neutralidade agora, então, na eleição? Por que a neutralidade? Se sempre foi contra o PT, por que não tomar Não, mas uma eu não posição? sou contra, eu não tenho ódio de ninguém. Mas por que ele vai Porque eu tô dizendo assim, bater pra que na eu vou, pessoa? pra Não, que não é eu vou bater. abrir? Eu tenho hoje o seguinte, no caso de São Paulo, eu estou apostando e estou valendo que a partir do ano que vem alguém vai ter que reunificar o Brasil. E eu suponho que vai ser São Paulo. Se a gente conseguir unificar o Brasil, nós vamos criar uma relação intermediária. A eleição nacional, eu volto a insistir, ninguém mais acha que vai ter mudanças importantes, tá certo? Então,
que nós temos que fazer? Criar alguma alternativa em São Paulo que possa intermediar. São Paulo não pode ser conduzido pelo Brasil, não podemos acertar o nosso ponteiro com o Brasil. Essa briga, sinceramente, de fazer uma coisa assim de inimigos para sempre, isso não pode dar um bom negócio lá na frente. Nós temos que salvar alguma coisa aqui por São Paulo. Governador, o Brasil nessas eleições deu um sinal claro de que não querem mais a velha política, de que não querem mais a política tradicional, foram pelo novo, Bolsonaro. Dória que representa isso, também representa alguém que não é da política entrando. Não. Então, não. você traz o valor contrário, você representa a política. Pelo amor de Deus. Não, o Dória representava isso, até a eleição passada. Ele representava isso. Todos nós, aliás, ele se elegeu assim. Sabe o que aproximou? As pessoas não entendem esse negócio do Bolsonaro, acham que é esse negócio de direita, esquerda e tal. O Bolsonaro, ele atraiu as pessoas pela sinceridade. Verdade. De algum jeito, ele é autêntico. O sujeito pode até discordar do que ele fala lá. Eu tenho muita coisa que ele fala que eu não concordo. Mas eu não percebo nele falsidade. Eu não percebo que ele é marketing. Já no João. Entendeu? Agora, no Dória, é tudo ao contrário. É que é tudo montado, meu. Agora desde então, mas você representa a política ou você também acha que a política falhou e tem que trocar? Não, claro que a política falhou, claro que ela falhou. Mas assim, ela falhou, mas ela não vai deixar de existir. Nós não vamos fazer outro sistema a não ser o eleitoral. A vantagem de você votar nas pessoas é que depois, se você não gostar, você troca. Nós já fizemos outras vezes isso. Muita gente se elegeu, o maior sucesso, não sei o que lá, o Dória. Ele acabou de ter agora 2 milhões de votos a menos do que ele teve para prefeito. As pessoas de alguma forma o rejeitaram. Foi a saída dele à prefeitura que fez essa rejeição. Ele teve a chance. Se ele fica até o final, faz um governo espetacular, ele seria presidente da República. Então, mas você acha que... Porque agora tá meio assim, a campanha agora, principalmente agora no segundo turno, é desconstruir, é um desconstruindo o outro, né? Você acha que foi isso e você também teve essa... Porque você não era um cara muito conhecido, a não ser no litoral. No litoral, quem é? Eu tenho uns amigos de Santos que falam, fez uma excelente administração, muito bom, mas a gente não sabe, você foi vice aqui, o vice fica lá escondido. Você não acha que faltou uma renovação no próprio partido, ficar sempre esses caciques, sempre esses caras aparecendo? Não, de certa forma sim, mas por exemplo, no nosso caso, nós tínhamos um cara diferente, leve, né? E na minha visão, um cara muito bom para ser candidato, que era o Eduardo Campos, né? Eu era meu amigo de muitos anos, a gente ficava convivendo, enfim, eu tinha certeza que ele podia se eleger presidente da República. Agora, ninguém vai prever uma fatalidade de um avião cair. Foi exatamente como nessa eleição. Quer dizer, uma facada é um fato que tirou as eleições do prumo, porque é um atentado, é uma coisa grave. No Brasil não tinha esse hábito, né, de ter um atentado contra a pessoa. Imagina que naquele acidente do Eduardo Campos, há anos atrás, imagina que ele tivesse sobrevivido. Possivelmente ele tinha ganho a eleição. Você se lembra que logo depois que o avião caiu, a Marina subiu, uma semana depois ela tinha 46, todo mundo queria ser Marina desde criancinha, enfim. Quer dizer, as pessoas têm uma noção de que não dá para arriscar tudo. Eles querem, evidentemente, assim, uma coisa diferente, mas se tiver alguém diferente, com experiência, eles preferem. É que nesse instante não tem. Quer dizer, ficou assim, como o pessoal aqui em São Paulo, para votar no PT, eu sou só amarrado. O cara não gosta do PT, as pessoas não gostam do PT, tem problema com o PT. E por que o PT está pagando esse preço? Porque também, ao longo do tempo, eles azucrinaram as pessoas, botando dedo na cara, falando mal das pessoas, e depois tiveram a oportunidade de fazer o governo e fizeram de novo errado. Quer dizer, então as pessoas têm todo o direito também de ficar bravas com o PT, pô, entendeu? Agora, desde o dia 6 de abril, você está à frente do governo. Qual foi sua maior dificuldade até agora? Como governador? Não. Olha, assim, acho que a maior dificuldade é você conseguir imprimir uma marca sem poder mostrar qualquer tipo de traição, de desonestidade ou de não ser ingrato em relação ao Alckmin, né? Porque nós temos jeitos diferentes. E tentar fazer isso com um jeito, com sutileza, porque eu volto a falar, ele é uma pessoa idônea. Eu vivi com ele lá. Ele é um cara idôneo. Ele não é um cara de zero chance de ter uma confusão pessoal com ele. Agora, é claro que ele tem um outro estilo, entendeu? Porque é uma pessoa que foi governador 4 vezes, o PSDB ficou muito tempo. Eles estão lotados de gente aí dentro. Eu vi um filme ontem do presidente do PSDB aqui de São Paulo, um deputado. Ele falou, pelo amor de Deus, não podemos perder a eleição, senão o partido acaba. Mas, sinceramente, ele não pode perder a eleição porque o partido acaba. Eles também confundem. O partido pode ser importante, mas muito mais importante é o país, é o Estado. Claro. Então, se você colocar o partido acima do Estado... O Alckmin fez um bom governo? Nas circunstâncias que ele fez, veja, esse moço foi reeleito 3 vezes, né? Ele foi reeleito 3 vezes. Então, ele pegou a maior crise, dessa última crise agora aí, ele apertou todos a situação que tinha ali financeiramente. Sabe que você passar 3 anos sem dar um reajuste?
É duro. Por exemplo, hospitais estavam com unidades fechadas, com postos fechados. É duro. Eu fui aqui no Dante Pazanese. Estava com a UTI infantil neonatal fechada. Pô, mas não tem nenhuma lógica. Estavam crianças nas UTIs aí de todas as cidades do estado com problema cardiopata que precisava fazer uma cirurgia cardíaca, criança recém-nascido. A pessoa fica 3, 4 meses lá, a criança, depois morre porque não tem a cirurgia que é feita aqui no Dante. Nós autorizamos agora a chamar os funcionários. Nós compramos umas peças, Zurita, desse tamanho assim, ó, que também o SUS não autorizava. Custa R$10 mil. Eu fui ver a cirurgia. É inacreditável. Uma menina de 9 anos, a cirurgia levou 1 minuto e 30 segundos e no dia seguinte ela vai embora para casa. É o tipo da economia besta. Porque você podia ter feito esse tipo de compra e evitava que a pessoa ficasse na UTI, entendeu? Então, assim, na minha visão, a gente pode ir mais, mas não dá para você julgar por um instante que eu não estava na condução daquele momento financeiro. Teve um instante aqui em São Paulo, você se lembra, que todo mundo achou que ia faltar água? Virou um desespero danado. O governador colocou 2 ou 3 bilhões só para suprir em água. Porque naquele instante, onde eu andava, eu mesmo fiquei desesperado. Cheguei lá, falei, governador, pelo amor de Deus, eu estou andando nas ruas aí, a pessoa não tem mais água, os caras estavam desesperados com água. Aquele instante parecia que aquele momento era o negócio da água. Então você coloca o recurso ali. E a cada momento você vai aguentando. Por exemplo, nessa última pesquisa Ibope de ontem, né? Veja que coisa impressionante. Eu peguei o governo com 15%, 18% de aprovação. O de ontem deu 49% de aprovação no meu governo. Eu tenho 5 meses. É o jeito, é o estilo. Não são nem as obras, é o estilo. Mas você não acha que é porque você apareceu mais? Porque eu vejo, hoje em dia conversando assim com um amigo e tal, hoje em dia, esses debates, você foi um cara que foi lá até o Daniel Zuckerman, falou, puta, você viu França, chegou lá, enfrentou o Dória e tal. Virou mais uma, sei lá... Uma disputa, um UFC. Um show de televisão. Virou um show de televisão e se o cara não tiver um esquema de fazer um negócio, de ser ali simpático ao público, ele perde Lógico. Mas sabe, Zurita, eu acho que... muito mais, eu acho que é a atuação do político do que realmente que você... o tecnocrata. Alguém passou a fita que nem o Alckmin. O Alckmin é um cara que dá sono, mas ele é nerd. Você pode ver, ele tomou muito cuecão. Ele é um puta cara nerd. Ele sabe o que ele tá falando. Quando você pergunta qualquer assunto com ele, ele dá detalhes pra você e tal. Mas dá sono. Ele estudou, né? Você vê que o cara sabe. Só que hoje em dia o cara quer procurar um cara mais atuante. Pulso, né? Uma coisa de pulso. Agora, eu não sei o que é isso. O que você acha que é? Não, eu acho que é a questão de você ter, assim... Houve um período que a política ficou toda muito parecida. Você pegava um cara do PCdoB ou um cara do DEM e o discurso era igual, parecia meio tom pastel. Todo mundo querendo ser politicamente correto. E, sinceramente, o politicamente correto foi enterrado nessas eleições. Na outra já tinha sido. Quando o pessoal achou que estava votando no Dória, não tinha nada a ver com o negócio de direita, esquerda, centro. O povo está pouco se lixando para esse negócio de centro, direita e esquerda. Né? O povo quer saber o seguinte, quem é que tem pulso e quem é que é sincero, autêntico. O cara vai me ouvir falar aqui, você está me ouvindo falar. Você fala assim, não concordei com nada que ele falou, mas o macho não está mentindo. Eu não monto eu não tenho alguém que Você não monta seu discurso, não tem um marqueteiro que fala, vamos lá, olha firme pro claro, Dória. Tem um marqueteiro que faz lá o negócio, mas o cara não comanda o que eu falo. Não tem TP. Não tenho frase pronta, entendeu? Porque, assim, o que eu falo é o que eu acredito, entendeu? E de verdade foi assim sempre, quer dizer, então, de alguma forma, isso me aproxima do eleitor. Porque não tem outra explicação. Quer dizer, como é que em tantas cidades de São Paulo que eu comecei a ganhar as eleições, são cidades que não me conheciam. Só pode ser via isso. Televisão, rádio, enfim, a comunicação. E é evidente, quer dizer, hoje, rede social. Sim. De alguma forma, ontem à noite saiu a pesquisa, eu postei lá um negócio meu lá, brincando sobre isso e tal. Olha, tá vendo por que ele não tá? Por causa da pesquisa, agora tá desesperado, ficou o tempo todo. Ele dedicou 80% da televisão dele para falar de mim. Todo o tempo. É Márcio França de esquerda, Márcio França de esquerda. Deu força também. Dele também, né? Mas Dória, eu falo bem menos do que ele. Você viu o vídeo que vazou? O Dória tá lá em Santos, agora, com a camisa do Santos, andando no bondinho. Ele tá. Ele tá fazendo beatbox do Charlie Brown agora. Agora, no quesito da segurança, a gente tá tocando no assunto, no tocante da segurança, também tem muito fake news, né? Na campanha do Dória, do Alckmin, apareceu uma menção ao PCC na bandeira, não sei se você viu isso. E também falou que o Alckmin tinha um acordo com o PCC. O que é isso? Interrogação. Você já ouviu? Como é que é isso? Todo mundo, quando eu vou em debate, os caras falam, tem um acordo lá com o negócio de... Veja bem, se houvesse essa situação, nós temos mais de 30 mil caras tomando conta desses presos. Sabe quantos presos tem em São Paulo hoje? 230 mil. Faz 20 anos, tinha 40 mil. Hoje está com 230 mil.
Cara, se a gente continuar assim, daqui a mais 20 anos, nós vamos estar com 1,5 milhão de presos. Tem mais presos. Nós vamos trabalhando, todo mundo está trabalhando para pagar preso. Olha só a outra maluquice. Sabe quanto custa um rapaz hoje internado na Fundação Casa? R$11.530 por mês. 11 mil. Porra. É, o que custa? Porque tem que ter um... Claro, custa caro. Tem 8 mil. Não é, meu. É porque ele é muito bem tratado. Não é. Porque, veja bem, todo mundo que tá lá tem uma série de exigências. Claro, tem que ter tá exigências. Tutelado pelo Você pode fazer o quê? Você pode... Veja bem, se amanhã também, você trancar o cara lá, amarrar o cara numa corrente, vocês não vão... não pode, tal. Então, assim, não existe. Você tem que evitar que o cara chegue ali. Esse programa que eu tô falando, que nós estamos começando agora, com 5 mil rapazes, ele vai ter 80 mil rapazes no ano que vem, moças e rapazes, no começo do ano. A minha cidade era mais violenta, ela não ficou nem entre as 100 primeiras, em 2 anos só. Agora, dá uma chance lá no começo que você evita. Agora, não quer dizer que você não vá... Reforça a polícia. A gente autorizou que todos os sargentos andassem com fuzil, por exemplo. Pôs pânico. Os primeiros índices que teve agora de violência no estado foi o menor índice de toda a história. Menor índice de toda a história. Saiu agora, faz 2 semanas. Então, assim... Reforçar o policial, com tecnologia, câmeras... Vai ter drone também, o Dória falou que vai colocar drone agora na polícia. Mas o Dória, tudo que ele fala, eu não acredito. Se vai ter iPad em toda a escola... Márcio França, o que você pretende... Ele falou que vai comprar uma roupa policiais com GoPro. O que você pretende, então, fazer para reduzir esse número de encarcerados no estado de São Paulo? Do quê? Encarcerado. Para reduzir o número de encarcerados no estado de São Paulo. Não, você tem que evitar que ele chegue lá, é claro. Agora, se você não cuidar do jovem, você não vai cuidar dessa situação. Sabe quantos % na minha cidade? Por que eu comecei isso? Porque na minha cidade tem vários presídios. E aí eu fui fazer a pergunta nos presídios com que idade os caras tinham sido presos. 56% tinha sido preso com 18 anos. Pô, veja que absurdo. O cara acabou de ter 18 anos, já cometeu o delito, já encerrou praticamente a chance da vida dele. Não é lógico isso. Se a gente pode evitar isso com R$500, R$1.000, pro cara ter uma chance, fura o cara pra lá, tira o cara desse negócio, entendeu? Dá pra tirar. Eu já fiz, eu vou fazer de novo. Então, fazer uma pergunta filosófica. Deixa eu fazer. Posso fazer? O quê? Não, pode fazer, doutor. Não, você tem prioridade. A sua tia parou de mandar. Não vem colocar minha tia no meu. Fazer uma pergunta filosófica. Sua tia falou uma pergunta filosófica. O meu cunhado me mandou uma mensagem, é empresário, quer saber o que o governador vai fazer para desoneração de empresas, para tentar diminuir os encargos tributários das empresas, até para poder incentivar a economia e gerar emprego e evitar o encarceramento que o senhor está falando. O que fazer aí para estimular as pequenas e médias empresas para gerar emprego? É claro que todo mundo gostaria de fazer redução de impostos, né? Agora, a redução de impostos ela tem que ser feita conforme você aumenta a base das pessoas que pagam. Isso é possível fazer. O Brasil não vai ficar assim para sempre. A gente começou a crescer de novo aqui em São Paulo. Eu espero que a gente faça o Brasil inteiro também voltar a crescer, né? No nosso caso, a gente tem um banco de investimento, a Desenvolve São Paulo, por exemplo. Aproveito para falar para vocês, porque é incrível. Se tem uma coisa que o governo de São Paulo errou muito, foi na comunicação. As pessoas não sabem o que tem em São Paulo. O Banco Desenvolve São Paulo, que é um banco do Estado, ele empresta de R$400 até R$25 mil com um juro altamente subsidiado de 0,3 ao mês, com uma carência de 3 meses, para todo mundo fazer investimento e montar seus negócios. A gente faz 100 e poucos por dia. Mas as pessoas não sabem, não é todo mundo que sabe, entendeu? A gente compra startup das pessoas, até 50% da startup a gente compra para investir no cara. Daniel. Entendeu? Oi, Daniel. São Tô Paulo, com o aplicativo. Olha aqui, São Paulo investe mais em pesquisa do que a Rússia e do que a Espanha. As pessoas não sabem. Agora, por isso que eu digo, nós não somos uma coisa qualquer, nós somos São Paulo, cara. Um negócio, entendeu? É um estado mesmo, de verdade. Um negócio, 450 mil alunos que nós temos na rede de universidade pública, gratuita, é a maior rede pública gratuita do mundo. Não há na China, não há na Índia, não há em país no mundo nenhuma rede desse tamanho. Então nós temos muita coisa também que é positiva. Como eu disse, hoje a gente atende 25% das pessoas em vários hospitais nossos aqui, são pessoas que vêm de todo o Brasil para se tratar aqui. Se não tivesse aqui em São Paulo, o cara não tinha para onde ir. É São Paulo. E ainda tem 1% que vem de outros países, que o cara não tem para onde tratar, né? Muito bem, eu vou fazer um break agora. Eu preciso fazer um break. Isso é pergunta filosófica, Emílio. A minha pergunta depois do break, porque o Dr. Rolo tem a prioridade, né? Você sabe como é que é? Serasa, a gente precisa ter sempre um companheiro. Lógico, o Ciro não se elegeu, né? É lógico. Não deu. Daqui a pouquinho a gente volta, mande a sua pergunta. Márcio França no Pânico, muito obrigado pela sua audiência aqui. Muita gente assistindo o programa Pânico, a gente está falando de todo o Brasil, mas hoje ele é candidato a governador do estado de São Paulo, nessa disputa que a gente vai ter agora dia 28 em todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta na Pan.
A natureza é grande nas grandes... Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, estamos falando com todo o Brasil, mas hoje, em especial, aqui com o Márcio França, ele é candidato a governador, ele é o atual governador do estado de São Paulo, ele está disputando as eleições para governador de São Paulo pelo PSB, ele é de São Vicente, é advogado, se formou pela Universidade Católica de Santos, foi prefeito de São Vicente, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia do estado de São Paulo. E agora ele está disputando com o João Dória o segundo turno e o segundo Ibope. Temos um empate técnico entre Dória e o França. O Dória tem 52 e o França 48 em São Paulo. Posso fazer uma pergunta maravilhosa? Sim. É porque Mas a do pouca Dr. gente Rolo. sabe, governador, que você casou com a sua primeira namorada, a professora Lúcia. Eu sei que você tem 2 netinhos também. E o Emílio é um cara que não acredita mais na instituição do casamento. Como assim? Ele é Ele é casado há casado há 30 anos. 70 Ele tá triste, tá tipo um olhar triste, E aí... Eu não tô saindo com traveco, não. Ela quer saber se o Bahamas continua em São Paulo. Eu quero saber... Bahamas é importante. A gente quer colocar essa pauta. Eu quero saber se você é um galã, a moda antiga, do tipo que ainda manda flores, e se depois de tantos anos você ainda é muito apaixonado pela sua esposa. Olha, eu tenho uma parceria com a Lúcia de muitos anos. A gente se conheceu muito jovem, né? E, enfim, de fato ela foi minha primeira namorada. Ela era professora, ela é professora, né? E eu a conheci trabalhando numa escola particular, onde eu também trabalhava. E ela fez a faculdade dela, eu fiz a minha. A gente fez diversas campanhas juntos, enfim, passou um período sempre duro ela tem problemas, assim, a família tinha problemas muito duros com os pais, pai, mãe, enfim. E foi uma grande companheira de vida inteira. Agora, como ela tem uma empresa, agora ela largou para poder vir aqui me ajudar. E ela tem me ajudado bastante. É uma pessoa da minha vida, aquela pessoa que você escolhe para conviver, né? Eu digo assim que Deus, quando faz as pessoas na Terra, ela faz todas as coisas perfeitas, enfim, mas o ser humano ele separou em 2 pedaços, né? E ele solta os 2 pedaços pela terra e você tem que ficar procurando o seu, né? Se você encontra esse pedaço, você se torna meio imortal, porque você sabe que você fica forte pra sempre, é assim que eu me sinto, pelo menos. Bonito. Ele Poeta. faz casadinho de manjuba pra ela, não é isso? Ou o Emílio faz salmão laminado. Eu gosto de E o cozinhar. Schnauzer? Eu faço. Eu tenho o Schnauzer, que é minha única companhia aqui, é o meu Tabule, meu cachorrinho. Pretende fazer hospitais Sem veterinários cachorrinho, pra sem cachorro? cachorrinho, ô, França. Ele pretende fazer hospitais França. veterinários pra cachorro, que é muito importante. Isso é importante mesmo. Paulinha. É importante, Emílio. Para, vamos falar com coisa dinheiro séria. público, Ô, França. será, meu? Oi? Por que não, ué? Não, Por que não, não faz o bichinho? Porque tá faltando Você dinheiro. é cachorro? Não, Tá sem faltando dinheiro pras cachorrinho. pessoas. Peraí, Gente, filha. não importa, Tá faltando gente. dinheiro pra cuidar das Vai lá com o pessoas. Zucatel. público. Vai lá com o Também. Zucatel. É uma vida muito importante. França, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que é o Fala. seguinte. Estava eu pensando, a gente conversou com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele foi um fenômeno, né? É um fenômeno, é uma coisa que acontece raramente, né? Digamos assim. Um nome que apareceu, o cara era lá um deputado federal e tal, e virou essa loucura. E a gente conversou com ele, a gente fez um FaceTime aqui, e a gente tava conversando com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes entrou e tal, e ele falou um negócio que eu fiquei pensando. Ele falou, olha, esse negócio de... vocês querem fazer pegadinha com o Bolsonaro e não sei o quê, perguntar de política e tal, porque dá pra fazer um monte de pegadinha com o candidato e tal, e você sacanear ele. Ele falou, o problema não é economia. Economia a gente tem um monte, a gente sabe, porque é matemático, a gente sabe resolver. Muda a Aí economia. ele falou o seguinte, o problema do Brasil, a gente tá vivendo uma crise moral, a gente não tá sem uma pessoa pra comandar a bagaça, botar ordem. Falou valores, né? Ele falou uma coisa mais ou menos assim, ele precisa botar ordem no negócio. Depois estava eu conversando com a Amanda e o terapeuta dela na Vila Madalena, fumando tomando uma cerveja, uma coisa assim. Artesanal. Que eu faço muito de vez em quando. Você tava, né? E eu pensei, estava eu, a Amanda e o terapeuta dela. Beijo, E estava doutor eu Otávio. pensando aquilo que o Paulo Guedes falou. Nós somos humanos, a gente sabe que a gente tem muito defeito, muito gap e tal, e a gente escolheu homens para governar o povo. É uma coisa meio recente. Antigamente era figura divina. Era Deus que nos conduzia. Deus no comando. Deus no comando. Deus Depois é top. os homens passaram
a conduzir-nos. E você vai ser um cara que vai conduzir o estado de São Paulo. Se Deus. E conversando com um terapeuta, eu, Amanda e ela falou, sabe o que acontece? Neste momento do Brasil, as pessoas querem a figura de um pai. O povo está procurando um pai para orientar no caminho. O que você acha disso? Você acha que é isso? Você acha que a gente foi muito no... Foi muito na brisa. Na brisa? Bateu demais o canto. Ou você acha, eu acho que as pessoas... ou você acha que... Não, eu acho que, de alguma forma, as pessoas querem... Talvez o significado que você chamou de pai, eu chamo dessa história de você ter alguém com autoridade que você respeite. Né? A autoridade que você respeita. Normalmente, Professor. a pessoa não consegue enxergar na política ninguém que ela respeite. A pessoa tal, reclama, xinga e tal, porque ele liga a televisão. Todo dia era um rolo, todo dia era um rolo. Aí o que ele fez? Ele tinha duas opções, tinha o PT e tinha o Aécio. Aí ele fez a opção, quer dizer, quem não votou no Aécio votou no PT e ganhou a eleição. Poxa, depois que passou o período, os caras que votaram no Aécio lá do 45 também ficaram chateados com o que aconteceu. Então, gerou uma frustração generalizada. E de alguma forma é como se ele representasse essa frustração de todo mundo. Porque ele é uma pessoa que tem um jeito de falar duro, tal. Veja, ele não é uma pessoa desconhecida da gente. Ele conviveu na Câmara há 20 anos como deputado. Super pop. Ele não é uma pessoa desconhecida e nem é fora da política. Né? Ele é ao contrário. Ele fez muito tempo de carreira política. Né? O que aconteceu nessa eleição é que poderia ter dado espaço para alguém da política sobreviver. Aí houve um episódio que não é um episódio normal, que foi a história da facada. Porque como ele não tinha tempo de televisão, ele talvez tivesse dificuldade de poder se defender, os ataques e tal. Mas veio a história da facada, ele se recolheu, toda a imprensa, claro que chamou muita atenção, ele passou dias e dias e dias. Eu me lembro no Fantástico, foram 2 blocos falando sobre esse assunto. Então chamou muita atenção. Ele foi poupado em algumas coisas, não teve que se expor em outras. E volto a insistir, você ouve ele falando, você pode falar, eu discordo de tudo que esse cara fala, mas não parece que ele está mentindo, ele não parece que está fingindo. Ele não muda o discurso. Não muda. Você quer dizer que o Haddad mente? Não, eu não tenho uma relação, não. O Haddad não é que o Haddad mente. O Haddad, por exemplo, na minha visão, ele é um cara simpaticão, é um sujeito, ele me lembra um cara tucano, filiado no PT. Ele tem um jeitão assim meio leve, de professor de Ele esconde o leite, como se E você não acha que foi esse o problema do Alckmin também, de não ter se posicionado? Você não acha que esse foi... Você sabe que depois que a obra está pronta, né? É fácil. Que nem o Dória falar que vai derrubar a Hebraica, né? Depois que está pronta, veja bem, agora que já estamos com essa situação, não tem mais o que ser feito, né? Não tem o que ser feito. Quer dizer, agora nós temos que evitar que o Brasil leve essa disputa para sempre. Nós temos que fazer com que, na minha visão, a partir de São Paulo, a gente ache um eixo. Eu volto a falar. Nós fizemos a independência do Brasil com Zé Bonifácio e não foi derrubado grandes coisas de sangue, né? Nós temos a República. Nós não temos essa tradição de guerra aqui no Brasil. Nós não temos. Nós temos que encontrar um eixo de voltar ao prumo aqui. Dizer o seguinte, você ganhou, você leva, a gente vai dar um jeito de você tocar. E claro, tem limites. O limite é o seguinte, você não pode passar por cima das coisas, você não pode fazer o que você quiser, porque a democracia tem lado que claro que ela é chata. Você vai lá, aprova no Congresso não sei o quê. Por exemplo, acabaram de eleger 60, 70 pessoas que nunca tinham passado por vias eleitorais. Pessoas famosas aí de redes sociais, né? Pessoal do MBL. É de todos os jeitos, tem de tudo. Uhum. É um público que... Eu tive com um deles, uma delas me falou assim, eu é que elegi o Bolsonaro. Aí eu falei, foi você? Eu pensei que fosse o povo que tivesse eleito, né? Porque cada um se acha, porque como rede social é um negócio meio infinito, por exemplo, ontem eu tinha postado um negócio assim, às, 8 horas, 8h30, tinha 50 mil pessoas assistindo, realmente é impressionante, quer dizer, é um negócio que cria uma dimensão que você não controla, né? E nesse assunto, todos nós, mais antigos, eu tenho 50 anos, mas eu sou uma pessoa mais antiga, né? A gente não tem a mesma facilidade que tem essas pessoas mais novas. Está vindo uma nova geração com esse grau de comunicação. Agora, uma coisa é o digital, o outro é o real. Sim. Por exemplo, você vai fazer o live lá, Sim. tudo bem e tal. Mas lei... vai sair da onde essa grana? Ô, Márcio, a lei sai dos homens. Especificamente, o que você acha dessa nova geração que entrou, do Kim, do Arthur, do MBL, por exemplo? Não, eles pensam diferente do que eu penso, claro. Porque assim, eu acho que eles não têm... Então, é uma mistura de gente famosa. Qual que é a diferença do pensamento aí do MBL e do senhor? Não tem nada a ver, assim, são meninos de outra geração. Eles não passaram nenhuma das dificuldades, por exemplo. Mas tem boas ideias, meu sonho era poder falar em público. Eu era proibido.
houve um tempo que eu era proibido, pô. Eu queria falar em público, era a minha são vocação, outras entendeu? épocas, né? Eu queria votar para prefeito e não podia. Eu queria votar. Eu achava que votando... Agora, eu sei que depois que você vota e se frustra, enfim, mas não são todos que se frustram. Olha bem, estou dando um exemplo. Eu fui reeleito com 93% dos votos há 20 anos atrás. Agora eu cheguei lá de novo e tive 70% dos votos. Uma cidade daquela, como é que as pessoas votam em mim? Por que eu ando lá na minha cidade e as pessoas me respeitam? O cara pode até concordar comigo, mas ele me respeita, ninguém me ofende. O cara sabe, ó, mas tá aí, ele é dono, anda com os netos dele na praia, vai lá. Eu não fiz mal pra ninguém, entendeu? Eu não procurei o mal de ninguém e nem fiz nada que me desonrasse. Pô. Tantos anos de vida pública, como é que eu não sou processado criminalmente? Por que eu não fui processado criminalmente? É porque muito se fala da corrupção, né? Que é um dos males que eu sei, mas assim, o a gente, você sabe que quantas pessoas você ouve falar que em rádio tem jabá. Que o cara dá uma grana pro cara falar mal do outro, pra falar bem do outro. Mas é verdade que todo mundo tem jabá? Não é verdade. Quantas pessoas você fala que tem policial que é corrupto? Tem, há de ter. Mas não são todos, pô. Entendeu? Por isso que eu falo, quando você fala, não dá pra generalizar. Eu fui em debates lá, que o Dória falou assim, como é que, na greve, lembra que ele falou? A história do caminhoneiro, ele falou, vagabundo, tudo vagabundo. Pô, não é vagabundo. Os caras, tem muita gente lá, os caminhoneiros, os caras estavam trabalhando, eles não conseguiam pegar o frete, o valor que eles pegavam, não dava pra ir e voltar. O cara tava no desespero. O cara me falou lá um dia, no dia que eu fui conhecer lá os rapazes que estavam na greve, ele falou assim, doutor, eu falei, vocês querem o quê? Intervenção militar? Vocês querem o Bolsonaro? Vocês querem... Ele falou, não, sabe o que eu quero? Eu quero voltar a comer marmitex de R$8. Porque eu tenho uma filha que tem um problema psiquiátrico, o remédio dela custa R$230, e eu ligo para casa lá e ela não tem um remédio para dar para ela. Eu tô andando sem IPVA, sem seguro. Ele falou, eu sou uma bomba relógio nas estradas. Pô, é isso? Quer dizer, se o cara apertar demais, o nego pira mesmo. Então nós temos que dar... O cara quer a vida condição. Normal, né? Isso, o cara quer só o trabalhinho. Em relação a isso que você colocou agora, que o cara tá o resto legal. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Emílio, quando você se fala em governador, você lembra dos nossos metrôs, né? Nós temos uma malha metroviária aí da pesada, meu. E demora muito pra ficar pronto. Nosso Alckmin, só no final do mandato que saiu um metrô, meu. E olha, igual o GTA, você não consegue chegar no aeroporto nem ferrando. E como é que vai ser essa coisa do metrô agora? Ele chega no nosso aeroporto, ele vai para outras cidades? Olha, eu inaugurei não, quer dizer, eu abri no meu período aqui 6 estações novas, né? Quase 10% de todas as estações de São Paulo. Agora, o metrô é uma obra cara, custa $100 milhões cada quilômetro. Em Londres é uma portinha, aqui parece uma nave do Star Wars. Por que tem prédios tão grandes nas estações? Você tem toda a razão. Fizeram umas estações enormes, algumas podem ser úteis. Agora, sinceramente, acho que fizeram outras a mais do que precisava. Podia ter feito uma coisa mais simples que pudesse ser útil. E mais do que isso, por exemplo, essa situação de Guarulhos é inaceitável. Você gasta 2 bilhões para chegar até a porta de Guarulhos, do aeroporto, e aí fica faltando 1 quilômetro para chegar dentro do aeroporto. Sabe por quê? Porque a concessionária não quis fazer, porque ela é privada. Lá é privado. Você sabe que o governo federal passou para eles. Pô, mas custa 20 milhões. Para quem gastou 2 bilhões, faz um acordo lá, não tem sentido você chegar lá naquele aeroporto e descer aí pegar um ônibus. Entendeu? É isso que eu falo. Faltou, às vezes, o arremate que podia garantir uma coisa super sensacional. E dá para chegar ainda ou aquilo lá já... Não, dá para chegar. Eu já procurei o pessoal lá, vou dizer para eles, olha, eu empresto o recurso pelo Banco do Estado e vocês depois, ou então me deixa cobrar R$5, alguma coisa, para poder fazer, porque não é possível a gente chegar lá e ter que descer e pegar um ônibus no finalzinho, né? Eu acho que não tem sentido. Muito bem. Tem mais perguntas? Eu tenho sobre... Eu sei que os portos são problemas, são questões federais. A gente tem aqui no Porto de Santos, o maior porto do Brasil, e o que o Estado o que o Estado tem condição de fazer, por exemplo, não sei, hidrovia, transporte ferroviário, para não depender só do transporte de caminhões, para a gente não ficar dependendo, como essa greve dos caminhoneiros mostrou, que sem caminhão a gente não consegue fazer absolutamente nada. E colocar nessa questão também o que o senhor pensa sobre o transporte de gado em pé. Nós já, inclusive, aqui em São Paulo vai começar a maior obra ferroviária do país, né? Uma obra de quase 9 bilhões da Rumo, que vai trazer um traço todinho, cortar o estado de São Paulo, renovando toda a parte ferroviária. São Paulo já transporta mais de 50% da sua carga. Aliás, é por isso que não tem. Outro dia eu vi, eu não sei qual deles que falou, acho que o Dória falou, o Porto de Santos tem que abrir 24 horas. O Porto de Santos abre 24 horas já faz anos, né? O que nós precisamos é que o porto seja estadualizado para ser municipalizado. Porque em todo lugar do mundo, os portos são municipalizados.
Não tem sentido o governo federal ficar tomando conta. Só deu confusão a vida inteira com esse porto. Podia ser municipalizado, o controle é mais próximo, a vida das pessoas de lá que está sendo afetada, não é? Eu tenho dito para as pessoas que todo esse transporte ferroviário do país, ele tem que passar por uma remodelação. Nós hoje já fazemos muito mais do que se fazia. As linhas em São Paulo, as linhas de carga, são muitas delas eficientes. Nós precisamos voltar a fazer passageiro. Eu autorizei agora, por exemplo, a saída de Campinas até Jundiaí, a gente poder fazer um trem que vai... E o trilho está pronto. É só esticar o mesmo trem que vai da CPTM, que já faz 90 passagens por dia daqui até Jundiaí, ele vai esticar até Campinas, você vai poder pegar um trem em Campinas, 1h30 e vai chegar no centro de São Paulo, entendeu? Fazendo seu Wi-Fi, enfim, trabalhando. Quer dizer, por que não funcionava assim? Porque nesse trecho estava obsoleto por causa da carga. Dá para acomodar na situação. Eu tenho certeza que a gente... claro que tudo isso hoje em dia tem que ser privado. Você não faz isso com recurso público. Cada linha, por exemplo, tem um grande projeto no estado de São Paulo, que é fazer São José dos Campos até São Paulo, depois São Paulo até Santos, depois Sorocaba, Campinas. Então é uma cruz que vai em volta de São Paulo. Só que é um negócio de 20, 30 bilhões. Não há recurso suficiente para isso. Não dá para fazer, tem que ser privado, que alguém privado vai explorar. E para fazer privado, tem que a passagem subsidiar. No nosso caso aqui, metrô, por exemplo, né? Os metrôs de São Paulo, todos eles, se você fosse fazer pelo preço puro, só o cara ele faz o investimento, depois vai cobrar a passagem, o preço da passagem de metrô sairia muito caro. Não dá para fazer assim nesse preço. Nós temos que subsidiar esse serviço, entendeu? Serviço... Agora toca música. Todo mundo quer um metrô maravilhoso, mas não quer pagar. E a exportação. Tem que aumentar o preço do metrô. Entendeu? Exportação de bois vivos. Os caras querem... Tinha um projeto de lei na Assembleia, mas o deputado não se elegeu, né? E aí... E o Tietê, você vai... Os caras querem Estado mínimo. França. Estado mínimo. Vai cobrar a passagem. Quanto custa uma passagem de metrô normal? Se fosse meu. Se fosse nosso. Quanto dá uma passagem de metrô? Normal, sem o Estado bancar. Se o Estado não tivesse feito investimento, pelo menos o dobro, eu acho. Né? Pelo menos o dobro. Muito caro. Não dá. O Tietê você vai despoluir? Que é um cheiro horroroso. Chato, Paulinha. Uber ou táxi? Não vai. Desde o Figueiredo Ferraz. Com Figueiredo Ferraz. Vou despoluir o Tietê. Com o saneamento básico de Guarulhos, ele vai melhorar 7 vezes a oxigenação a ponto de poder ter peixe, se você chegar com 100%. Diz que é o prefeito do PT de Guarulhos que sacaneia o Tietê. Não, agora não é mais PT. Você sabe disso. Não é mais PT. Mas era lá. Ele falava, vou ferrar lá. Vai lá em Salesópolis dar uma risada. Eu queria saber na área do esporte. Peraí, Paulinha. Precisa me encerrar. Ele tem que trabalhar. O cara tá trabalhando. Hoje tem debate. O cara tá desesperado pra pegar esses votos. Tá empatado. Qual que é a estratégia pro debate? A estratégia é expor o máximo cada um o que pensa. Vocês viram aqui um pouco do que eu penso, que eu acho que ele não pensa nada. Tudo que ele fala é o que ensinam pra ele. Pra comercial de 30, fica perfeito. Aquela história, bandido na cadeia, polícia não sei o que lá, entendeu? É uma frase pronta, né? Uma frase pronta, na minha visão. Tudo pode ver que é tudo decorado, né? Não tem uma coisa assim espontânea. Agora, é claro que ele é um cara inteligente, tem méritos, senão não chegava onde chegou, né? Mas assim, acho que ele pode fazer um bem para todos nós, podemos fazer um bem para ele, para a família dele, mandar ele de volta para casa. Vai lá fazer os eventos, apitinho. Show business. Você vai falar do Botox lá no meio do discurso. Vai falar da maquiagem. Vai falar da maquiagem. Eu já sei, Dória. Calça apertada. A gente deixa de passar umas fitas do Dória. Da altura dele, da idade e da altura. O Márcio França. O Márcio França falou aqui. Dória. Jet Bronze, ele tá vai fazendo. Falar do Jet Bronze. Você tá muito laranja, tá parecendo Mion na fazenda. O Trump ganhou sendo laranja, ele quer. Oi? O Trump ganhou com a laranja coisa é a moeda, né? então. Mas é bonitinho, muito bem. gente. Na piscina sai tudo. Eu espero que... Beta-caroteno. Espero que a gente tenha uma eleição... Pelo menos em São Paulo tá animado, né? Não tá garantido pra ninguém. Nós vamos pro debate, vamos lá, vai ter 3 debates. Ele fugiu de 2. Arregou? Foi, na CBN não quis jeito nenhum. Não vou. Tá tentando fugir dos outros, mas de qualquer maneira, assim, pelo menos aqui as pessoas vão ter essa disposição, que é um pouco do que é a sociedade. Se a visão vai ser coletiva ou se vai ser individual. Se vai ser privada, se vai ser pública, não é? Como o dinheiro é público, eu espero que as pessoas optem por quem tem mais essa visão. E o Mourão?
E o Mourão? Você tá bravo com o Mourão, né? Eu pensei que fosse o prefeito de Praia Grande. Mourão. Tá bravo. Sérgio Mourão. Mourão. Tá bravo. O Mourão foi lá. Sérgio Mouro? O Mourão, o vice-presidente já disse, vai acabar com o 13º. Vai acabar com Ele o já direito falou que é trabalhista, mentira, hein? não dá, vai acabar com Bolsonaro tudo já que é direito de desmentiu. pessoas, não é? Se possível e tal. E aí, no final, ele falou, não, agora eu vou votar no Dória. A cena do Mourão, junto com o Levi Fidelis, eu prometo que você viu que eu, Levi Fidelis, o Rodrigues, ele fala assim, vou fazer o aerotrem. Que vai ligar a África a São Paulo. Vamos fazer um aerotrem que vai ligar a África a São Paulo. Machu Picchu, avião das letras. Não, o Fidelix, os caras roubam as ideias dele, pô. O cara é do partido cara do é bom. Levi Fidelis, ele vai ser o vice-presidente do Brasil. O Levi, ele tem as ideias. Falou que ele vai tirar o bigode se você O ganhar. Alckmin roubou 10 ideias do Todas, Levi. Aerotrem, Ninguém escuta. Vocês não ouviram aquela professora Lisete? Ela fez uns debates. Ela é uma pessoa do bem. Aí ela tava lá falando no debate e o Dória falou alguma coisa dela e tal, que a senhora tem os seus cabelos brancos e tal. Ela falou, é porque eu não pinto, Dória. Aí isso não apareceu. Ele é muito filha da mãe. Ele é muito. Ô, Márcio, prazer te conhecer. Pede Boa pro Dória sorte. tirar a camisa. Boa sorte. Hoje vai ter debate e você vai ter que decidir a eleição na próxima semana. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, galera. Obrigado. Fácil. Retocar. Muito bem, meus amores. Vamos embora ou não? Temos uma presença encantadora da Jovem Pan Vitória. Ó. Gostaria de apresentar para vocês. Locução, ou direção, produção. Vitória de Espírito Sensacional. Santo. Vitória, dê o seu boa tarde aqui. Você sabe que as capixabas são melhores que as cariocas. É verdade ou mentira essa máxima? Fala no Eu microfone. acho as capixabas lindíssimas, mas eu sou do interior do Rio. Então, do assim, interior. Volta pra lá. então eu tenho que defender. Tenho que defender as cariocas As também. cariocas. Mas as capixabas são maravilhosas. Um beijo pro Espírito Santo da Penélope, da Pan de Vitória. Ô Penélope, fala uma coisa aqui para o seu avô. As capixapas não são melhores? São poderosas. São. Lá em Empoderadas Itaúnas, também. eu conheço a região. Já foi pra lá? Opa, Vitória. Como chama onde tem as areias monazíticas? Itaúnas. Guarapari. Guarapari. Eu e Marcos Chiesa, Aonde? no auge da minha juventude, Dançou com um a forró. minha, com a minha sunga, eu tenho uma sunga de piton. Ai, De piton. coisa cafona. Cafona! O Emílio, que dançou de forró Era lá sucesso no isso aí? Riacho Doce. Cafona, fizemos lá. A noite da sacola. Era na época do axé. Eu, Marcos Chiesa, fazendo axé. Você lembra aquela dança da sacola? Você lembra que tinha aquela dança? Sim, Andou das bonitinho. cadeiras lá. Você lembra aquela dança? O Macarena. Fizemos lá uma coisa maravilhosa. No auge da minha juventude. Agora estou aqui, Macacaralho. velho acabado, Não. esperando a morte. Fala assim, Solitário na pô. granja. A vida No passa Pesque rápido. Pague. Por isso que eu falo, Fala assim, não. aproveite. Mas eu acabei de falar que você tá igual a vinho, tá melhor. Ó, garotão. Falei agora pra Bruno. Obrigado, é muita gentileza sua. Tem um Tá flat lindo, aqui. tá ótimo. Você também é muito linda, ela tá lá na Obrigada. Jovem Pan, um grande sucesso lá em Vitória, na Jovem Pan, Penélope. Pedágios Pra quem blindados. conhece nossa rede Jovem Pan, ela é um grande talento, um grande sucesso mesmo? em Vitória, essa menina que aqui está. Muito obrigado por você ter visitado a gente, tá? Se quiser, temos um flat. Onde a gente grava uns spots. Tem um E PG temos lá maravilhoso. também, lá em... lá- Na Vila Madalena. Pinheiros? Vila Não, é o Madalena. Loft. American Loft. Living Loft. Living Loft. Living Ah, Loft, se salmão, quiser. Hoje petiscos. Show. O Igor Guimarães, Emílio, estará amanhã em Belo Horizonte pela primeira vez na vida dele, no Teatro Estação Cultural, amanhã em Belo Horizonte. Aí, no sábado, estarei em Santa Bárbara do Oeste, no Risorama. Muito legal, procurem lá no site do Risorama, do Paulo Bonfá, não, é o outro. Diogo Portugal. Diogo Portugal. E depois do Paulo Bonfá, no domingo, no Risorama Porto Alegre, no Teatro da PUC, em Porto Alegre. Não, você vai acabar com a minha imunidade, muitas viagens. Muitas, Belo Horizonte. Santa Bárbara do Oeste e depois Porto Alegre. É isso aí. Venha rir, vamos rir, como É diz isso. João Kleber. Vamos
Churri! Gravou lá, né? Ficou bom, né? Ficou lindo, Emílio. Aguarde o novo clipe. Vem aí. Produção Garotinho de maravilhosa. Barundeira, Delari. Olha só, eu, Rogério Morgado, estarei sábado junto com Oscar Filho aqui em São Paulo, no Teatro Renaissance. Então você pode comprar o seu ingresso já lá no ingressorapido.com.br, sábado meia-noite em São Paulo, no Teatro Renaissance. E hoje, no canal lá, entra lá no YouTube, canal do Rogério Morgado, hoje estreia o Talk Show, tá ok? Opa! É isso aí. Tá ok! É meu Bolsonaro. Hoje é a partir, se tudo der certo e nada der errado, 8 da noite, então se inscreve lá no Clica no canal. sininho, que daí Ativa o chega no sininho e-mail. que chega no e-mail que tá lá. É o Talk Show, tá ok? Então entra lá, estreia hoje com Danilo Gentili, é o primeiro convidado do Talk Show. Eu vou fazer Muito o bom. Paulo Guedes nesse negócio. Seu... Muito o bem. Paulo Guedes. Vamos embora? Então vamos embora. Amanhã estaremos de volta. Amanhã vem a Sâmia. Sâmia Bonfim. Canhota da esquerda. Canhota combativa. É. Ele é nervosona. É, amanhã já temos aqui uma denúncia. Tem denúncia. Farra dos gastos. Denunciadinho. Você vem? Venho. Então, Farra dos gastos amanhã. amanhã o Queremos Morgado, saber sobre isso. Morgado vai fazer um vila aqui. Vai. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Eu quero a Dadae. Nossa. Não, peraí. Calma aí. Peraí, eu fiz agora uma beleza aqui. Tchau. Tchau. Agora sim. Obrigado. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!